Olá, meus queridos alunos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, se liga que nós vamos continuar o estudo sobre corrente elétrica. Gente, hoje nós vamos estudar os efeitos da corrente elétrica e nós vamos fazer também alguns exemplos. Porém, os exemplos eu vou colocar em um vídeo separado para este vídeo aqui não ficar muito grande, tá? Não ficar extenso demais. Então, vamos lá? Vem comigo que agora nós vamos estudar os efeitos da corrente elétrica. Em primeiro lugar, galera, são 5 efeitos básicos. Quais são esses 5 efeitos? São o efeito térmico, o efeito magnético, o efeito luminoso, o efeito químico e o efeito fisiológico. Nós vamos ver não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Vem comigo. Gente, o primeiro efeito que nós vamos conhecer agora é o efeito magnético. Galera, é o seguinte, quando uma corrente elétrica passa através de um condutor, vai gerar nele, pessoal, ao redor desse condutor, um campo magnético. O efeito magnético, gente, ele é o surgimento, tá, de um campo magnético em um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. É o que eu acabei de falar. Uma corrente elétrica passa por um condutor e ao redor desse condutor vai gerar um campo magnético, tá? Galera, é importante frisar que esse efeito sempre está presente. Se você observar qualquer fio que você tiver e por ele passar uma corrente elétrica, vai gerar nele um campo magnético. Porém, nem sempre você vai perceber esse campo magnético. Mas se você observar, pessoal, e colocar uma bússola próximo a um fio, como aqui ó, na ilustração, e nesse fio passar uma corrente, a bússola ela vai se mover, indicando que ali, quando passou a corrente elétrica, ao redor do fio, foi gerado um campo magnético, tá? Esse campo magnético, gente, como eu falei, nem sempre é percebido, porque dependendo da corrente elétrica, ele é muito fraco, ok? Então vamos lá, o próximo efeito que nós vamos estudar vai ser o efeito térmico ou o efeito Joule. A meu ver, esse efeito é o que é mais usado no nosso dia a dia. Galera, o efeito Joule nada mais é do que a corrente elétrica passa através de um condutor e esse condutor vai aquecer. Ou seja, o efeito Joule é quando a corrente elétrica gera calor. Ocorre, pessoal, no efeito Joule, o aquecimento do condutor provocado por quê, né? Provocado, pessoal, pelas colisões entre os elétrons livres e os átomos desse condutor, ok? Um exemplo disso, né, desse efeito no nosso dia a dia, é aquelas lâmpadas incandescentes, né, aquelas lâmpadas amarelinhas. Elas esquentam muito quando estão ligadas. Justamente isso, pessoal, o efeito térmico. Quando a corrente elétrica passa por esse filamentozinho que tem nessas lâmpadas, ele vai aquecer muito, tá? Ele vai emitir luz, obviamente, mas ele também vai aquecer muito. Então aí nós temos o efeito térmico. Outro exemplo, gente, olha aí, ó, muito usado também no nosso dia a dia, o ferro de passar roupas. Dentro do ferro de passar roupas tem um certo condutor, tá? Que quando a corrente elétrica passa por ele, ele vai aquecer bastante, ok? Aqui também nós podemos citar, gente, o secador de cabelo, né? Quando alguém usa o secador de cabelo, na verdade está fazendo uso do efeito térmico ou efeito Joule da corrente elétrica, que nada mais é, pessoal, do que quando a corrente elétrica passa em um condutor e gera calor, gera energia térmica. O próximo efeito, pessoal, que nós vamos estudar agora vai ser o efeito químico. O efeito químico, gente, ele corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. Gente, esse efeito ele é bastante usado na fabricação de pilhas e baterias, tá bom? Por conseguinte, tá? O nosso penúltimo efeito é o efeito luminoso. Esse eu acho que é bem simples de citar ele aqui no nosso dia a dia. É quando a corrente elétrica passa por um condutor, tá? E vai gerar luz, tá bom? Ou seja, corrente elétrica vai gerar luz, então ali nós temos o efeito luminoso. O efeito luminoso, ele vai corresponder, pessoal, à emissão de luz quando a corrente elétrica atravessa um gás rarefeito ou um metal, tá?
Muita gente pensa que a corrente elétrica ela vai passar somente por condutores sólidos, tá? Ela pode passar também por um gás, tá bom? Galera, um exemplo disso é justamente aquelas lâmpadas fluorescentes. Dentro dela tem um gás. Quando esse gás passa por esse, aliás, quando a corrente passa por esse gás que tem na lâmpada, tá? Ela vai gerar luz e aí nós temos o efeito luminoso. Nós também podemos citar aqueles letreiros, né, de neons. Nesses letreiros, nós temos um gás, novamente, a corrente elétrica passa por esse gás, tá bom? Ela atravessa todo, como é que se diz? O letreiro, que é composto por gás dentro dele, e aí esse gás ele vai ionizar e vai emitir luz, tá bom? Ora, ora, ora. Lembra da nossa lâmpada? Nela, nós também podemos encontrar o efeito luminoso. Ora, professor, você acabou de dizer para a gente que ela tem o efeito Joule, porque ela esquenta. Isso. Mas também, pessoal, além dela esquentar, ela vai emitir luz, né? Quando a corrente elétrica passa por esse filamentozinho da lâmpada incandescente, ele emite luz também. Então nós temos aí o efeito luminoso. E por último, galera, e não menos importante, nós vamos ver agora o efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Galera, nada mais é do que o choque. Olha aqui, ó. O efeito fisiológico ele corresponde à passagem de energia elétrica por organismos vivos, tá? Gente, a corrente elétrica ela vai agir no sistema nervoso, tá? Dos seres vivos, tá? O que chamamos de choque. Esse efeito, né, esse choque que nós sentimos é justamente a corrente elétrica que passa pelo nosso sistema nervoso, tá bom? Vai agir no nosso sistema nervoso e vai provocar algumas reações e essas reações são chamadas de choques. Galera, importante frisar sobre alguns detalhes em relação à intensidade, tá bom? Dos choques elétricos. Se nós, né, qualquer um de nós, seres humanos, levarmos um choque de até 1 miliampere, tá? Esse choque para a gente ele vai ser praticamente imperceptível, tá? De forma geral. Porém, se esse choque for de 1 até 10 miliampere, nós já vamos começar a sentir alguns formigamentos. E se esse choque for acima de 10 miliamperes, pessoal, pode causar contrações musculares, dores e dependendo da sua intensidade, galerinha, pode causar até paradas cardíacas e mortes. E também queimaduras graves. Então, ó, o choque é isso, é um efeito fisiológico da corrente elétrica quando ela passa por organismos vivos. Galerinha, ficamos por aqui. Se liga que no próximo vídeo nós vamos fazer exemplos, fazer exercícios sobre corrente elétrica. Valeu, bye bye, até a próxima, gente.